Oi, tudo bem? Meu nome é Louise e sejam bem-vindos ao meu canal, Senhor Miau. Eu sei. O meu canal é sobre filmes e séries e animações. E eu fiz um vídeo sobre o Luster e agora eu tô fazendo um vídeo pessoal. Que é isso? Mas o que é isso? Não se preocupe, meu canal não virou canal de opinião. Eu só decidi fazer esse vídeo aqui porque, bem, eu acho que vocês têm que saber dessa história minha. Eu me lembro muito bem que eu tinha passado muito mal com essa história e tal. Tanto que eu mal conseguia contar. E hoje eu estou fazendo um vídeo com isso, só que com uma maneira muito mais leve, com muito mais piada. Afinal, não é nada melhor do que você zoar os seus traumas e zoar o quão mal você estava. Mas antes desse vídeo começar, eu queria pedir pra você deixar o like, se inscrever e comentar aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E se você gostaria de bater um papo comigo, me siga no meu Discord. Lá eu bato papo com vocês e vocês batem papo com outras pessoas. E bem, podemos começar o vídeo. Bem, para começar essa história, eu tenho que primeiro mostrar quem é a outra protagonista, porque não é só eu, também tem outra pessoa nessa história. E bem, essa vai ser a pessoa, a nossa outra protagonista, e vamos chamar ela de Sem Nome. Não, eu não leio fanfic, eu juro pra vocês, eu não leio esse tipo de fanfic, mas eu vou colocar Sem Nome porque sim, pra deixar bem anônimo. E outra coisa que vocês também têm que saber nessa história é que eu sou uma garota autista. Sim, eu sou autista, e com isso eu tenho algumas limitações. Como, por exemplo, eu não consigo ouvir muito barulho alto. Eu passo muito mal quando eu ouço barulho muito alto. E também eu não consigo sentir alguns tipos de sentimento. Como, por exemplo, eu não consigo entender muito bem o sentimento de raiva e o amor. São sentimentos que eu não consigo entender. E por ter essa limitação, era até que normal eu chorar por causa disso. Então, um dia eu tive essa crise de choro, eu tava muito nervosa naquele dia, e então a Sem Nome apareceu. Ela me ajudou um pouco, a gente se conversou um pouco, até que então a gente começou a andar mais e se conhecer mais. E ela era uma pessoa que eu sentia que me entendia, porque eu me sentia meio estranha. Eu tinha minhas amizades, mas mesmo assim, eu me sentia meio estranha com elas. Então, a Sem Nome, ela era muito a minha amiga, sabe? A gente conversava quase todo dia, e era muito legal. Até que então ela começou a falar sobre a ex dela, e como uma bela amiga que eu era, eu falava pra ela terminar. Bem, até que um dia eu descobri que a ex dela ou ela terminaram. Eu não sei quem terminou esse relacionamento, mas eu sei que sim, as duas terminaram. E eu percebi que ela ficou bem afetada e eu queria ajudar ela. Não é porque caiu uma estante nas suas costas hoje de manhã, enquanto você dormia, que você vai ficar. O dia vai ser ruim? E bem, tentando ajudar ela, eu percebi que eu tava tendo uma certa admiração sobre ela e tal. Ok, sobre a minha sexualidade, bem. Cara, não posso falar muito ao certo o que eu sou, porque eu nunca fiquei, eu nunca beijei e eu nunca namorei uma garota. Eu juro, eu nunca fiz essas coisas, então eu não posso dizer ao certo. Mas pelo fato de eu já ter me sentido atraída por outras garotas, não por ela, tá? E outros fatores, sim, eu acredito que eu sou lésbica. Então ele é? Sobre eu realmente ter algum sentimento por ela, eu vou deixar isso mais pra frente. Mas eu já adianto aqui, não, eu percebo aqui que eu não estava gostando dela, eu só estava tendo alguma admiração e eu vou dar esses argumentos do porquê. Mas enfim, bem, a nossa amizade estava crescendo e tal, até que então a gente então se encontrou. Só que então eu acabei fazendo uma coisa que, sinceramente, eu não vejo muito de errado, que é eu acabei conversando com a ex dela. Ai, não! Cara, eu sei que isso que eu fiz parece meio errado, mas isso tem alguns fatores. Ela nunca pegou uma foto e falou: Ó, então, essa é a minha ex, eu não quero que você fale com ela. Ela nunca conversou isso comigo, sabe? Então, tipo, eu tinha outro fator. Eu não sabia quem ela era. Então,
Eu só descobri naquela hora. E bem, eu comecei também a perceber que ela não estava respondendo minhas mensagens. E todas as vezes que eu tentava falar com ela me tratava de um jeito meio grosseiro, se assim a gente pode dizer. E bem, com isso eu comecei a ficar meio deprimida, porque eu percebi que ela realmente não queria conversar comigo. E cara, eu comecei a sofrer bastante por isso. Eu me lembro também que algumas vezes eu fui atrás dela pra entender o que estava acontecendo, mas ela só me tratava como se eu não fosse uma qualquer, sabe? Como se eu não fosse uma amiga dela. E também, naquela época, eu comecei a ouvir várias vozes. Nessa parte eu não sei direito dizer o que eu tenho, mas cara, eu só comecei a ouvir vozes. E essas vozes diziam que eu não mereço estar viva, que eu não era pra estar viva. E com o tempo, eu comecei a superar isso. Foi aos poucos, mas eu comecei a superar isso. E eu só melhorei realmente de fato nas férias. Cara, quando entrou as férias, eu comecei a melhorar muito, sabe? O que você tá sentindo agora? Felicidade. Até que então, eu descubro um fato. Que ela tava namorando. Vamos chamar a namorada dela de Yayumi. Eu juro pra vocês que eu não sou fanfiqueira, tá? Eu juro pra vocês, eu não sou fanfiqueira. Aham, sei. E bem, a gente começou a desenvolver uma amizade. Com isso tudo, eu contava pra Yuni. Só que então, um dia, a Yuni me disse pra eu parar de contar. Ela me contou uma coisa que eu sinceramente não vou espalhar aqui, o motivo, tá? Eu vou preservar. Mas eu entendi. E eu, sinceramente, não vejo nada demais você contar que você já teve um passado com um parceiro seu. Eu, sinceramente, não vejo nada demais. Mas eu entendo quem se sente incomodado. Aí, bem, com tudo isso, eu acabei me encontrando com a sem nome. A gente conversou e tal. Então é isso que aconteceu. Nós deixamos isso tudo pra trás, nós não viramos amigas, nós viramos boas conhecidas. Onde que a gente conversa e tal. Nós não temos uma grande amizade como antigamente. Mas nós duas nos entendemos e não tem nenhum tipo de ódio envolvido. Você achou mesmo que isso ia acontecer? Ai, mas você é muito ingênuo. Um dia depois da gente se encontrar e resolver tudo isso, ela me manda uma mensagem. E bem, como eu posso resumir toda essa mensagem dela, bem? Ela queria tirar satisfação comigo por eu estar gostando da namorada dela. Ela disse que sabia que eu já gostava dela. E principalmente ela queria me xingar nessa mensagem dela. O que você tem na cabeça, sua vagabunda? E cara, com isso eu fiquei muito abalada. Por 30 segundos, mas não vamos questionar a conquista dela, tá? Então a gente começou a conversar. E cara, sinceramente, conversar com ela é uma coisa meio... Eu não quero dizer, eu prefiro guardar a minha opinião pra não levar um tiro nas minhas costas. Mas basicamente a gente tava tentando se resolver e tal. E bem, cara, eu juro pra vocês. Que conversa complicada. Porque eu tava tentando ser educada com ela, só que ela não tava colaborando comigo. Até que então a gente terminou de conversar. E cara, quando a gente terminou de conversar, eu juro que nesse momento eu fiquei muito desesperada, cara. Eu juro pra vocês. Por quê? Eram boatos de pessoas dizendo que eu tava dando em cima da namorada dela, o que não era verdade. E seria improvável de eu gostar dela, porque eu estava gostando de uma outra garota na época. Agora, sobre eu ter sentimentos sobre ela, eu respondo como eu respondi naquela vez. Não, eu não tenho nenhum sentimento por ela. Para você ter sentimento por alguém, eu acredito que você deveria conhecer mais a pessoa. E a gente mal se conhecia, a gente só tinha alguns meses de amizade, se duvidar. Então, o que eu tava tendo naquele momento era uma certa admiração que poderia ser realmente um sentimento de paixão. Então, com isso, eu decidi ir a um amigo meu.
Eu contei sobre tudo o que aconteceu e expliquei pra ele. Então ele me ajudou. Inclusive, eu esqueci de pedir permissão pra ele se eu poderia falar dele aqui. Mas, cara, muito obrigado. Você me ajudou bastante. Muito obrigado, muito obrigado. E bem, por que eu decidi contar toda essa história e que não tem nada a ver com o meu conteúdo? Isso até que é bem simples. Porque eu queria que vocês soubessem o que eu passei e de como isso me mudou. Cara, eu sinceramente, eu fiquei muito abalada com essa história. Tanto que eu me lembro de uma coisa. Eu mal conseguia contar ela sem chorar, sem me emocionar. Todas as vezes que eu contava pra alguém, eu me emocionava, porque eu achava que eu tinha culpa sobre isso tudo. Eu juro pra vocês, quando eu tava conversando com ela, foi a primeira vez em toda a minha vida que eu me defendi. O único arrependimento meu é que não foi já ter me defendido, eu fiquei tipo, pedindo desculpa e tal. O que eu me arrependo um pouco disso, tá? Eu deveria ter me imposto mais, falando que não, eu não estou afim da sua namorada. Hoje eu percebo que eu poderia ter sido bem sem graça algumas vezes, com algumas piadas minhas. Inclusive, se ela se sentir ofendida com alguma piada minha, eu peço desculpas aqui. Sem problema nenhum, eu peço desculpas pra ela. Porque, cara, quando você é uma pessoa que tem autismo, você não tem muito filtro social. Você não sabe o que é certo e o que é errado. E naquela época eu não tinha muito filtro social. Então, se ela se sentiu ofendida com alguma piada minha, eu realmente peço desculpas. E uma coisa que eu também aprendi sobre essa história é que a dor serve pra alguma coisa, cara. Isso que eu digo pra vocês. Porque, cara, antigamente eu não me defendia, mas eu me defendi. Foi a primeira vez que eu me defendi. Sobre a Sem Nome, eu sinceramente não odeio ela. Eu até entendo até os motivos dela. Antigamente eu não entendia. Hoje em dia eu comecei a entender ela, mas sinceramente, cara, eu não consigo esquecer o que ela fez. Eu sou incapaz de esquecer o que ela fez. Bem, eu acho que é tudo isso que eu tenho que contar sobre essa história. E, cara, eu tô bem. Eu juro pra vocês. Eu tô bem, eu fico feliz que eu consegui superar tudo isso. E eu fico feliz também por finalmente conseguir amigos, cara. Sério, eu não tô mais sozinha. E agora eu vou curtir minha vida. E isso eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer agora. E bem, é isso tudo que eu tenho a dizer. Eu sou o Sr. Miau e até mais.